Olá, seja bem-vindo ao canal. Professor Robson Gili, aqui com você sempre trazendo questões de concursos, português, matemática, informática e direito administrativo. Hoje vou trabalhar com a proposta de aula, não somente de questões, né? Então, aula de português hoje. E sobre o que nós vamos falar? Um tema simples, um tema básico. Vogais e semivogais. Vamos aprender um pouquinho sobre algumas regras de vogais e semivogais. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e inscrever-se, compartilhar, dar aquela contribuição para que esse canal possa continuar crescendo cada vez mais. Vamos lá para a aula, então? Bora lá. Bom, então nós temos assim, o conceito de vogal. Vogal é o som principal e mais forte da sílaba, tá? Então, a definição mesmo já diz, né, que é o som principal. Por que é o som principal? Porque nós vamos ver que tem, quando junta duas vogais, duas letras que nós consideramos como vogais, né? E uma delas é a vogal e a outra não é vogal. Então, a que nós vamos chamar de vogal, nós vamos ouvir mais o som dela, mais do que a outra que nós não vamos chamar mais de vogal, mas sim de semivogal, tá? Então vamos lá. O ar passa livremente, certo? Pela boca, sem barreiras. Enquanto nas consoantes, né, para poder pronunciar, ou nós fazemos algum formato com a língua, ou com os lábios, ou com os dentes, né, dependendo da palavra, você sente vibrar a garganta, sente vibrar o nariz, né, dependendo da palavra, da letra que você vai pronunciar. Na vogal é mais livre. Quando você fala A, ó, A, sai bem, né, bem livre. É, I, O, U. É praticamente a mesma passagem de ar, você só vai mudando ali um pouquinho do formato da boca, né? A boca mais aberta, vai fechando, 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 até chegar no U, que é mais fechadinho, certo? E um outro conceito aqui, ó, nunca existe uma sílaba sem vogal, tá? Então, mesmo aquelas palavras que nós temos PS, PC, algumas outras que agora não me vem na mente, mas nós temos sempre, ela vai completar, né, com uma vogal, qual ela que seja, tá bom? Então vamos lá. As vogais são, agora sim, as vogais. Isso aqui a gente já aprendeu no primário, né? A, E, I, O, U, né? Só que tem uma regra, porque a letra A, ela sempre vai ser vogal, é sempre vogal. E você vai entender isso no próximo slide, o porquê a letra A é sempre vogal. Porque né, nós temos também aqui, ó, as semivogal, tá? Que é o quê? É o som mais fraco e rápido de uma palavra. Geralmente corresponde aos fonemas I e U, tá? Mas não é só o I e o U que são semivogais. Também você pode ter o E, como está aqui, ó, e a letra O também. Só que muitas vezes esse E fica com som de I, né? E esse O fica com som de U. É por isso que algumas pessoas que são mais ouvintes do que leitoras, quando elas vão escrever uma determinada palavra, e aí elas só ouviram aquela palavra, elas acabam escrevendo a palavra do jeito que elas escutam, né? Então, elas costumam trocar, principalmente criança faz isso, né? Aonde é I, coloca I, aonde é U, coloca U, por causa desse som que nós pronunciamos muitas vezes sem perceber, tá? Sempre aparece na mesma sílaba de uma vogal, tá? Então a semivogal, para ela acontecer, ela precisa ter a junção. Então vamos pegar aqui, nós podemos pegar o A, que é uma vogal, e aí vem o I. O que dá para formar aqui? Ó, pai, né? Sei lá, sai, né? O que mais que dá para formar aqui com U, né? Pau,
Ó, pode ver que sempre o A é a vogal. E aí o I e o U é a semivogal, tá bom? Então, as semivogais são E, I, O, U. Lembrando que esse E vai ter som de I e esse O vai ter som de U, tá? Por isso, quando tiver, com certeza, ela é uma semivogal, tá? Nunca forma uma sílaba sozinha e nunca recebe acento tônico. Por quê? Se ela receber um acento tônico, por exemplo, eu escrevi pai aqui, né? Se eu escrever agora vou até colocar separada, país, por que que país tem esse acento tônico se daqui está dizendo que nunca recebe acento tônico? Porque se ela recebe acento tônico, ela também passa a ser uma vogal. E se ela é uma vogal, aí nós temos que separar. Aí vai ficar país e aqui vai ficar pai, né? Uma coisa só, uma sílaba só, que é uma palavra monossílaba e aqui é uma dissílaba, duas sílabas, né? Que eu ensinei na aula passada aqui. Então, é esse conceito. Vamos lá para mais uma diquinha. Olha só. Então, os exemplos básicos, né? Pai, a vogal, o A é vogal mais forte e o I é a semivogal mais fraca. Pau, o A é a vogal e o U é a semivogal. Ó, leite, né? Leite, o E é vogal e o I é a semivogal. É tanto que se você falar lete, você consegue entender, né? Agora, se você falar lite, aí você fica, o que será que ele quis dizer, né? Ó, mão, né? Então, aqui, ó. E lembrando que esse tio aqui não é um acento, tá? Ele é um símbolo de nasalização, para você falar, para você entender que esse A aí ele vai ser pronunciado mais nasal, aqui pelo nariz, né? Então, você fala mão, né? Então, mão. Então, a vogal, o A, né? Sempre. É tanto que, mais uma vez, ó, pode ver que o O vai ter o som do U, tá? Mão, né? É tanto que tem gente que vai poder escrever até assim, quem só for e não vai nem saber que tem que colocar um tio. Mão, parece assim, né? Mão, né? Funciona como semivogal. Anões, ó, o é a vogal e o i é uma semivogal que possui som de i. Vamos conferir se realmente possui som de i, esse e. Ó, anões, né? A gente fala anões, parece que um i ali, um i meio, né? Então, bem suave você escuta um som de i aqui, né? E aqui é a vogal, o é a vogal e o i é a semivogal, ok? Então é esse aí o conteúdo. Valeu. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Aqui está o meu Pix para você dar aquela contribuição. Qualquer valor já está de grande tamanho. Possa curtir também, comentar, inscrever-se e compartilhar no canal do professor Robson Gili. Muito obrigado.